Pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais uma das nossas aulas da disciplina transversal. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês e vou tomar alguns minutinhos com alguns pequenos comunicados para toda a nossa comunidade. Tá? Como vocês sabem, nós teremos no ano que vem o processo de avaliação da CAPES. Tá? O processo de avaliação quadrinal é o processo que define aí o conceito dos nossos programas de pós-graduação. Para essa finalidade, nós vimos já planejando um conjunto de ações que visam, obviamente, melhorar a perspectiva que nós temos dos nossos programas de pós-graduação serem mais bem vistos pela própria CAPES, né? E ter um processo de avaliação bastante mais acompanhado, tutoriado mesmo por parte da Pró-Reitoria, uma coisa que nós já começamos lá em 2017. Né? E a gente está programando um conjunto de ações. Uma das primeiras ações, e aí eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Na nossa tela, ela está na página da Pró-Reitoria. Né? Se vocês entrarem nessa página, que vocês já conhecem, né, o endereço, prppgufpr.br, lá onde vocês buscaram todas as informações, vocês vão encontrar esse banner aqui, Save the Date, tá? Se vocês clicarem nesse banner aqui, vocês vão ter um detalhamento da nossa programação. Nessa programação, eu gostaria de fazer um convite muito especial, especialmente para os alunos da UFPR, tá? Para que vocês apoiem um conjunto dessas ações que nós estamos fazendo que visam melhorar a visibilidade dos programas de pós-graduação. Vocês sabem que os programas de pós-graduação vão ser avaliados por um quesito novo, que chama-se visibilidade da pós-graduação. O que significa visibilidade? Significa você demonstrar muito claramente para a sociedade qual é a contribuição da sua pesquisa, daquilo que você está fazendo dentro da universidade para a sociedade em geral. Nós já começamos a fazer isso desde o ano passado, tá? Quando nós fizemos pela primeira vez a oferta do que nós chamamos de um projeto Curta Ciência. Esse projeto Curta Ciência, ele premiou os melhores trabalhos com certificado, né? Premiou os melhores trabalhos de cada programa de pós-graduação. Esse ano, ainda que nós estejamos sofrendo com a pandemia, nós vamos reeditar o mesmo tipo de evento, né? Vocês vão ter aí eleitos pelos seus colegiados os melhores trabalhos que vão receber um certificado. Só que a participação nesse evento, ela vai envolver uma demanda especial, que é vocês gerarem um pequeno vídeo, tá? Mostrando numa linguagem muito simples, numa linguagem que nós chamamos de não acadêmica, né? Uma linguagem para que você vai explicar isso para o seu tio, para a sua tia, para o seu amigo que não pertence ao meio acadêmico, o que você está fazendo, a importância do que você está fazendo, os seus resultados, e aí você vai poder contar essa história de uma maneira muito interessante. Então, essa é uma perspectiva que nós estamos implementando, né, que cada programa tem aí o seu conjunto de vídeos, e nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos estar fazendo essa primeira oficina de vídeos. Então, nós gostaríamos muito que todos os envolvidos, os professores, os alunos, participassem dessa oficina para que vocês entendam alguns requisitos, algumas demandas importantes, né? E, enfim, um conjunto de instruções que vão permitir com que nós elaboremos vídeos melhores e vídeos bastante ilustrativos do que fazemos. Na sequência, no dia 13/8, nós vamos fazer uma discussão muito interessante sobre o novo modelo do Qualis. Muito provavelmente todo mundo que está envolvido na pós-graduação sabe o debate e a grande problemática que existe através da nova proposta que a CAPES tem do Qualis. Então, estamos trazendo o professor Paulo Santos, da Federal de Pernambuco, que é membro do CPC e que é uma das pessoas que está responsável pela elaboração do Qualis, para fazer uma conversa conosco, para explicar os critérios, para mostrar para vocês o que está sendo aplicado, como vai ficar o Qualis na sua área, enfim, as métricas, os procedimentos, para que nós possamos entender um pouco melhor essa questão que afeta e é tão cara a todos nós na pós-graduação. No dia 17/8, nós vamos fazer uma nova oficina com vocês, para fazer com que, no dia 28/8, uma nova oficina com vocês, essa 17 é só para os coordenadores e secretários, então esse dia 28 vai ter uma oficina com vocês, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre press release. O que é o press release? É uma maneira de você pegar a informação, é quase como um resumo da sua tese, da sua dissertação, no qual você vai colocar esse material num formato mais próximo para a gente também trabalhar com meios de comunicação. É a maneira pela qual nós vamos divulgar isso, divulgar o seu trabalho perante a imprensa, em várias mídias. Tá? Então, nós também temos um conjunto de recomendações. Então, guardem essas datas,
tá? Porque esses eventos vocês vão poder participar e é muito importante que vocês entendam e estejam envolvidos nisso. E aqui eu queria colocar para vocês, né, que todas essas atividades vocês podem estar interagindo. Isso aqui vai sair no nosso canal do YouTube da CPG-SS. Então eu gostaria que vocês depois lembrassem, né, se vocês entrarem no YouTube e digitarem CPG-SS, que é a Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu, o FPR, ele vai levar vocês para o nosso canal do YouTube, onde vocês vão poder acompanhar ao vivo essa discussão, interagir com os palestrantes, colocar suas perguntas e ter toda a informação necessária para que vocês possam lá ter o melhor proveito dessas atividades. Então, fica o convite para todos vocês, tá? Os alunos que não são da UFPR também podem acessar, não tem problema nenhum, vocês podem participar, mas é uma tarefa que é bastante indicada para os alunos da pós-graduação. Por favor, participem, venham conosco nesse projeto, que é um projeto muito bacana. E por falar em projetos bacanas, tá? Nós também já estamos anunciando em breve, para que vocês comecem a preparar as agendas de vocês, mais uma das disciplinas transversais, chamada de Ética e Integridade em Pesquisa, que vai abordar várias coisas associadas aos procedimentos, na questão de ética na abordagem tanto de humanos, né, e a gente está falando aí de várias pesquisas, como a gente coloca essas questões, também pesquisas que envolvem animais. Vamos falar um pouquinho também, e o professor Wachowski, que estava aqui, vai também falar sobre plágio, autoplágio, vai falar sobre um conjunto de coisas interessantes, a perspectiva do direito, propriedade intelectual, né? Então tem um conjunto de conteúdos que é muito interessante para a gente tentar melhorar um bocado esse nosso entendimento, né? E até que a gente consiga ter visões muito importantes, especialmente sobre questões jurídicas, que muitas vezes não são familiares para a gente, para que a gente possa ter uma interpretação melhor dessas coisas. Então, aguardem, tá? Muito em breve nós vamos estar lançando a disciplina de Ética e Integridade em Pesquisa. Então, fica o convite para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a paciência de vocês aí, a gentileza dos colegas em ceder esse espaço para cá. E eu gostaria, então, de chamar aí ao pessoal da disciplina, tá? Para começar essa jornada para vocês e desejar a todos uma boa aula e uma ótima noite para vocês todos. Um grande abraço, muito obrigado. Gente, boa noite. Eu sou Ana Paula Querubim. A gente vai trabalhar dentro da disciplina transversal de inovação. A gente vai trabalhar a parte de fonte de financiamento para a inovação. O que me habilita a estar aqui ministrando essa disciplina é que no programa de pós-graduação em administração, junto com a professora Fernanda, que eu sei que já ministrou aula para vocês, a professora Andréia está pedindo credenciamento agora também, Andréia Torres, que parece que também tem uma disciplina, um módulo da disciplina com vocês. A gente tem a linha de inovação e tecnologia. Na linha de inovação e tecnologia, eu tenho um grupo de pesquisa que trabalha as fontes de financiamento da inovação e o resultado disso. Inclusive, o professor Gutenberg, que dividiu a disciplina com a Fernanda, foi meu orientando de doutorado, tá? Dentro era a questão do financiamento, da competitividade de regiões, a diferente capacidade de competir de regiões mais ricas e menos ricas do estado, certo? O que eu tenho para compartilhar hoje tem muito a ver com finanças. E como finanças não é a disciplina mais querida de todo mundo, eu começo do começo mostrando o que é finanças, como é que surge o dinheiro dentro da organização, para daí falar do financiamento à inovação e mostrar por que ele é diferente do financiamento tradicional. Então, a nossa apresentação começa pelo fluxo de recursos na organização, passa por a intermediação do dinheiro entre os diferentes agentes econômicos, caindo no mercado financeiro e de capitais, para então destacar o financiamento à inovação. E aí o que tem aí umas referências bibliográficas e tal, mas o que eu quero realmente mostrar para vocês é como eu começo quase todas as minhas apresentações de finanças. Vamos entender como que o dinheiro caminha na organização.
Qualquer organização comercial e industrial de serviços, mais tecnológica, menos tecnológica, ela parte de um capital fixo. Claro que uma indústria tem um capital fixo muito maior, mas um comércio tem um pequeno capital fixo. Algumas atividades até conseguem prescindir de capital fixo. Por exemplo, uma prestação de serviço que é totalmente feita em instalações alugadas. Mas ainda assim, esse capital fixo pode estar, por exemplo, numa licença de software que foi comprada para ser utilizada nessa prestação de serviço, tá? A partir desse capital fixo, normalmente é um dinheiro próprio. O que é o capital próprio? É o dinheiro que os donos do negócio colocaram lá. Esses donos do negócio, de novo, podem ser o dono do boteco, colocou seu dinheiro lá, o dono da lojinha, colocou seu dinheiro lá, o cara que montou uma prestação de serviço de assistência técnica em computadores, colocou seu negócio lá. Mas pode ser um grande negócio. Pode ser, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que o governo colocou o seu dinheiro lá, depois vendeu parte disso para acionistas, mas é dinheiro próprio, tá? Esse dinheiro, o grosso dele está no capital fixo, mas uma parte vem para o caixa. Caixa, a gente usa a expressão caixa, mas é o dinheiro que está no banco, o dinheiro que está disponível. A expressão contábil é disponível, tá? E aí, você usa esse dinheiro para pagar as despesas administrativas, para fazer uma divulgação de marketing, para pagar salário, para comprar matéria-prima, se for indústria, comprar semente, se for agricultura, e para fazer contratos. Esses contratos vão desde os contratos de limpeza, vigilância, até um contrato com um contador para fazer a contabilidade da empresa, se for uma pequena e média empresa, até um contrato, por exemplo, de armazenamento em nuvem, certo? Que a empresa contrata um espaço em nuvem para ter todas as suas informações asseguradas ali em nuvem. Então, contratos aqui, ele entra na atividade financeira porque é um pagamento regular a um terceiro. Com esses recursos todos, a empresa vai fabricar um produto ou prestar um serviço. Para quem estudou marketing, é o conceito do produto ampliado em marketing, tá? Aquela história que a Avon não vende produto de beleza, a Avon vende esperança, tá? E vai nessa linha esse produtos e serviços. Eu ponho numa caixinha porque eu preciso ser didática, mas nessa caixinha aí cabe um monte de coisa. O serviço de advocacia cai aí dentro. Uma empresa, por exemplo, que faz registro de marcas e patentes, cai aí dentro. Aí, esse produto é fabricado, esse serviço é prestado, é vendido, e o dinheiro volta para o caixa. Na verdade, não volta para o caixa. Por quê? Até fruta na esquina a gente já paga com cartão de crédito, certo? Então, a grande maioria dos fluxos financeiros das empresas passam por um processo de contas a receber, um processo de cobrança, e esse dinheiro volta para o caixa. Hoje a gente tem na área de finanças um monte de inovações financeiras para facilitar esse processo de cobrança. São as fintechs, tá? São as chamadas fintechs. E aí, continuando o nosso fluxo financeiro, se eu não tiver dinheiro para pagar à vista, marketing, salários, matérias-primas, contratos, aluguéis, parará, eu sou obrigado a comprar a prazo e vou gerar um contas a pagar, tá? E se eu não tiver dinheiro no tempo correto, o que a gente chama de descasamento de ativos, eu vou fazer empréstimos de curto prazo. Até uns 5 anos atrás, você fazia empréstimo de curto prazo no banco. Hoje a gente já tem novas tecnologias de crédito em que você pode fazer esse empréstimo por meio de fintechs, as tais fintechs de crédito, e se você for uma pequena empresa, você pode fazer até no peer-to-peer, que é o dinheiro emprestado entre pessoas, uma atividade que é uma inovação financeira e que já é até regulada pelo Banco Central, tá? Mas continuando aqui o nosso fluxo.
Isso que eu falei até agora é curto prazo, tá? As pequenas empresas, elas vivem muito em cima desse curto prazo, desse dia a dia financeiro, e tem o nome de capital de giro, tá? Na academia, a gente chama de capital circulante líquido, mas na empresa chama capital de giro, certo? Aí, esse giro todo, a ideia é que ele cresça, e ele vá fazer um crescimento de ativo permanente, de maneira que eu possa fazer esse ativo crescer. Alguém me perguntou aqui se o capital fixo diz respeito aos gastos fixos da organização. Não, a pergunta é muito pertinente. O capital fixo, esse ativo permanente, é máquina, equipamento, construção, veículos, tá? Isso é capital fixo. Os gastos fixos é o seguinte, vamos voltar ali para o caixa. Uma despesa eventual de uma campanha de marketing é uma despesa de marketing, é um custo que acontece de vez em quando. Agora, vamos dizer que a empresa paga uma licença de software, que ela não compra licença de software, tá? Ela paga uma licença de software no valor de R$10.000 por mês. Isso é um gasto fixo. Independente de ela usar ou dela não usar, é um gasto fixo. A folha de salário, todo mundo que é assalariado e não é comissionado é um gasto fixo, porque aquele todo mês tem que pagar o salário desse pessoal que não é comissionado, tá? Essa dúvida tua tem a ver com custo fixo e custo variável, tá? Não é o nosso objetivo aqui, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, ativo permanente não é gasto fixo, é um investimento que acontece uma vez, depois não vai acontecer mais, tá? Seguindo aqui o nosso ativo permanente. Lembrando que a empresa gira dinheiro e aí ela vai construir um ativo permanente. E esse ativo permanente, que não quer andar a minha flechinha aqui, ou diz o que acontece aqui agora, só um pouco, estamos com um pequeno problema até... apareceu o que eu queria. Aí esse ativo, ele tem dois problemas, tá? Ele precisa crescer, mas esse aqui é que nem... O ativo crescer é mais ou menos como o coelho na Alice do País das Maravilhas, tá? Quem leu Alice no País das Maravilhas, o coelho dizia assim, é preciso correr para ficar parado. Depreciação é isso. Eu preciso fazer a manutenção dos equipamentos, eu tenho um desgaste tecnológico, eu tenho um desgaste físico, que para preservar a capacidade produtiva daquele ativo permanente, eu preciso incorrer em depreciação, tá? Pô, mas a empresa só existe para isso? Não, a empresa existe para crescer, tá? E aí, para ela crescer, eventualmente, ela vai precisar de empréstimos no longo prazo. Para quê? Comprar mais máquina, para comprar o concorrente, para comprar um fornecedor, para ir atuar, vamos dizer que atua só no sul do país, vai atuar no centro-oeste e sudeste, certo? Ela precisa crescer. E daí, para ela crescer, ela precisa de mais dinheiro, então talvez ela precise de empréstimos de longo prazo, certo? Para isso tudo dar certo, ela tem preço. Preço do quê? Do produto e do serviço que ela vende, certo? E aí, a gente entra numa parte que o marketing chama de precificação, que tem a ver com a contabilidade. Como é que alguém ganha dinheiro com uma empresa? Nossa, você está com essa visão capitalista da empresa ganhar dinheiro. Muito bem, a gente está falando de negócio aqui, certo? A empresa não é a Associação de Santa Rita. A empresa precisa dar dinheiro. Mesmo a Associação de Santa Rita, ela precisa ter um equilíbrio financeiro. Então, esse nosso círculo vai acontecer. A única coisa que não vão acontecer, a distribuição de dividendos, no caso de uma sociedade anônima, ou as retiradas, no caso de uma empresa limitada ou de uma empresa individual, tá? E aí, essa retirada de dividendos ou essa retirada de lucros ou os dividendos tem a ver com a decisão financeira de longo prazo. E essa parte aqui, mais de todo dia, tem a ver com finanças de curto prazo. Então, vocês estão vendo aí
uma parte achurada em rosinha, meio laranjado, são as finanças de longo prazo. E a de verdinho, que é curto prazo. O investimento em inovação, dificilmente ele vai estar circulando na parte verde. Por quê? Porque normalmente ele é um investimento de mais longo prazo. O investimento em inovação, normalmente ele vai estar em novos processos, novos produtos ou alteração de uso de produto, certo? Então, ele vai estar lá mais ligado a finanças de longo prazo. Aí, seguindo aqui o meu fluxo, que eu adoraria saber por que não está andando, enquanto ele anda... Ai. Gente, só um pouquinho, eu tenho uma pergunta aqui do Adélio, mas eu quero ir para frente. Ah, sim, as decisões financeiras. Deixa eu só entender uma pergunta aqui, um minutinho para mim. Esses dias um parceiro nos mostrou uma solução de facas como serviços e não produtos. Sendo assim, eles forneciam o uso de facas afiadas e a garantia disso. Essa vai da onde para onde no balanço da empresa? Bom, então vamos fazer uma distinção aqui. Primeiro, isso que eu estou mostrando para você não é o balanço. Isso que eu estou mostrando para você é um fluxo e que, claro, eu estou usando algumas contas do balanço. A questão de não vender a faca, vender o serviço, é mais ou menos aquilo que eu falei no começo da aula, que a Avon não vende produtos de beleza, a Avon vende esperança de você ficar bonito, esperança de você ficar magro, esperança de você ficar sadio, etc. Quando alguém diz que a faca não é um produto, é porque, do ponto de vista contábil, a faca fica na propriedade registrada no estoque da empresa que presta o serviço de afiação. Então, naquele nosso produtos e serviços, quando o cliente compra, ele não compra a faca, ele compra a faca afiada, certo? Então, provavelmente é isso que o seu parceiro mencionou. Que quem usa muito faca, e aqui não deve ser só a faca de descascar laranja, devem ser algumas facas industriais de fazer quebra de papelão, vinco, não é quebra, fazer vinco em papelão, essas coisas. O que acontece? As facas perdem muito fio, então você tem que afiar. Para afiar, você tem que ter as pedras específicas de afiamento. E aí, o cara, em vez de ele vender a faca, ele vende o serviço de afiamento. E aí, para responder mais adequadamente à pergunta do Adélio, eu tenho que saber quem é o dono da faca, tá? Por quê? Vamos dizer que eu sou o cliente e o Epaminondas é o prestador de serviço. Se eu, cliente, que uso a faca para fazer vinco em embalagens de papelão, certo? Se essa faca faz parte do meu estoque, vai estar no meu estoque a faca, e como a faca tem uma durabilidade curta, isso não é ativo permanente, isso é estoque, tá? Ele vai usar esta faca e vai pagar pelo serviço, tá? Então, a faca está no estoque do cliente, que sou eu, e o fornecedor do serviço, que é o Epaminondas, recebe uma mensalidade de serviço. Se essa mensalidade, agora eu vou pegar uma carona com a pergunta anterior, se essa mensalidade for fixa, isso é um custo fixo meu. Se essa mensalidade variar de acordo com o número de vezes que eu peço o serviço de afiação, daí é um custo variável. Espero ter respondido. Se eu não respondi, vocês mandem aqui a pergunta de novo, tá? Seguindo, as decisões financeiras. Então, eu tenho a decisão de investimento lá em cima, a decisão de financiamento aqui. Decisão de investimento é onde eu vou colocar o dinheiro da empresa, certo? E aí eu posso colocar numa máquina tradicional, mas eu posso colocar numa pesquisa e desenvolvimento.
Aí a gente pega lá, por exemplo, a lei a lei do bem, né, a lei da inovação, e ela diz, se você tiver uma equipe pesquisando um produto novo, e essa equipe for dedicada a essa inovação, você tem lá alguns benefícios fiscais por estar investindo em inovação. Isso é decisão de investimento. Aonde você vai buscar dinheiro para financiar isso? Se você vai usar parte dos lucros retidos da empresa, se você vai tomar um dinheiro emprestado no banco, se você vai participar de um edital, por exemplo, da FINEP, de financiamento à inovação, ou um edital da Fundação Araucária, de financiamento à inovação, se você vai chamar novos sócios para a empresa, isso é decisão de financiamento. Essa distinção, ela é essencial para você entender finanças e para você entender os mecanismos financeiros envolvidos no investimento em inovação, tá? E, finalmente, só para completar as decisões financeiras, você tem a decisão de resultado, que é o seguinte, o que a empresa faz com o seu resultado, certo? A empresa, com o seu resultado, ela pode guardar, certo? Reter os lucros da empresa para novos investimentos, ou ela pode distribuir isso. A lei brasileira diz que as sociedades anônimas precisam distribuir pelo menos 25% do lucro. Mas as empresas limitadas e as empresas individuais, elas fazem o que elas quiserem com o resultado, tá? Parênteses aqui, antes de eu ir para frente, o Adélio complementa que ele não compra faca, ele paga aluguel pelas facas, e as facas são do fornecedor. Então, essas facas não vão estar registradas, nem no meu estoque, lembrem que eu uso as facas, o Epaminondas que me fornece as facas, e essas facas vão estar registradas no estoque do Epaminondas, que é o fornecedor. Mas, professora, por que não é ativo permanente do Epaminondas? Dificilmente seja ativo permanente do Epaminondas, porque essas facas têm um desgaste muito rápido, tá? Se for uma faca que dura 1, 2, 5, 10 anos, vai para o ativo permanente. Agora, se for alguma coisa que tem que refazer, jogar fora e tal, a curto intervalo de tempo, aí vai para estoque, certo? Mas essa é uma peculiaridade contábil que é muito específico, assim, para a gente dar uma resposta sem ter toda a informação. O que eu posso dizer que se o cliente, Ana Paula, não compra faca e quem faz o serviço é o Epaminondas, isso é ativo do Epaminondas. Se vai ser ativo circulante e está no estoque, ou se vai ser ativo permanente e vai estar registrado lá no ativo permanente da empresa, vai depender da especificidade e da durabilidade dessa faca, tá? Esse dinheiro, onde que ele aparece na inovação? Eu vou repetir quase o mesmo fluxo, mostrando aonde que entra o dinheiro da inovação e o financiador da inovação. O capital próprio que financia empresas inovadoras ou algumas atividades inovadoras da empresa, ele pode ser um investidor anjo, as aceleradoras ou novos sócios, tá? Esse investidor anjo pode ser o Felisbertino, e tem muito isso, tá? Que é um executivo que ficou 25, 30 anos na empresa, formou um patrimônio, tem uma experiência gerencial bastante grande, cansou daquela pressão da multinacional, da empresa grande, e ele resolve patrocinar alguns pequenos empreendimentos. Mas esse patrocínio, ele tem uma ideia assim de mentor, mas ele também, o Felisbertino, ele também quer ganhar dinheiro, tá? Então ele vira um investidor anjo. Ele vai lá, aposta no projeto, financia o projeto. Se o projeto der certo, ele retoma com o seu dinheiro e mais o resultado positivo desse projeto. Se o projeto der errado, azar o dele, ele perdeu, porque ele é um investidor anjo, ele vira um sócio da empresa. Quando
quando esse investidor não está sozinho, ele pode, para ele não ter que ficar caçando boas oportunidades, ele vai para uma aceleradora. E a aceleradora traz para si uma série de projetos, certo? Essa série de projetos vai ser apadrinhado por essa aceleradora, e aí você tem uma diluição de risco, porque entram, por exemplo, 10 projetos, 2 dão errado, 5 mais ou menos, e 3 são um super sucesso. Então, a aceleradora, ela distribui, ela dilui o risco entre mais de um empreendimento. Ou então, simplesmente, vem um novo sócio, tal do que as pessoas costumam dizer, né? Eu preciso de um sócio capitalista, tá? Isso é capital próprio. E esse dinheiro vai para o investimento em pesquisa e desenvolvimento, vai para um novo projeto, certo? No fluxo de caixa da empresa, além daquelas despesas administrativas de marketing, matéria-prima, salário, parará, vem as despesas de pesquisa. Se a empresa está na lei do bem, ela precisa separar essas despesas de pesquisa do ponto de vista contábil para poder se beneficiar dos incentivos fiscais da lei do bem, certo? E aí, desse fluxo de caixa, eu tenho um resultado da pesquisa que, se for positivo, ele vai resultar num produto ou serviço que vai ser vendido, certo? E esse dinheiro vai voltar para o caixa, tá? E esse é o sonho de qualquer investidor. Esse é o sonho de qualquer menino que saiu da faculdade e montou sua startup. É o sonho de uma grande empresa que separa uma determinada atividade e vai investir ali em um produto novo, de preferência um produto inovador. Certo? E aí, veja que eu estou positivo, está tudo maravilhoso aqui, nós vamos ter dividendos e retirados. Acontece que eu tenho a situação negativa. Então, é tudo igual até aqui. Só que o projeto não deu certo. O que eu faço agora? Tá? Eu vou ter a perda dos valores investidos. Aquele investidor anjo, aquela aceleradora, aquele novo sócio, perdeu o Playboy. Azar, deu errado. Não gestionou direito, não avaliou direito. Certo? Então, para por aí o meu fluxo, tá? Aí, aqui, uma representação do ativo, certo? Aquelas contas todas que eu falei. Agora, sim, esse lado aqui, ativo circulante, caixa de bancos, contas a receber. Só que isso é uma representação de balanço patrimonial do lado do ativo, tá? E essa é uma representação do balanço patrimonial do lado do passivo, certo? Eu volto para aquele fluxo para mostrar onde é que entra o mercado financeiro nessa história aqui, tá? Aí, o dinheiro que eu preciso de longo prazo e de curto prazo, ou mesmo de capital próprio, aonde é que a gente vai buscar? A gente vai buscar esse dinheiro no mercado financeiro que faz a intermediação. O que é esse mercado financeiro, certo? Agora, então, eu já estou, certo, no fluxo de recurso entre os agentes econômicos, mercado financeiro e de capitais. E aqui a gente vê um carinha jovem com boas oportunidades de investimento, procurando fontes de recursos para a sua aplicação. E isso, então, é chamado de agente deficitário, certo? Então, ele vai atrás das suas oportunidades de investimento. E do outro lado, normalmente, uma pessoa mais velha, um país mais consolidado, um fundo de pensão, certo? Vai ter um dinheiro sobrando, procurando boas oportunidades de investimento, que é o agente superavitário, que vai estar com excesso de recursos, tá? O mercado financeiro faz intermediação entre eles. Os agentes deficitários, no nosso caso, são aquelas empresas que a falta de recurso é menos decorrente da falta de lucro e mais do excesso de oportunidades de investimento, tá? Temos também as famílias, como agente deficitário, que estão atrás de dinheiro para suas oportunidades de consumo, e temos o governo, quando o governo tem um déficit muito elevado, tá? Então, esses são os principais agentes deficitários.
e eles vão para o mercado captar recurso no mercado financeiro, tá? No caso específico do financiamento à inovação, são os novos negócios, tá? É a oportunidade de desenvolver novas tecnologias e transformá-las em empresas ou em outros produtos, certo? E muitas vezes eu não tenho as condições exigidas de um projeto tradicional, tá? Agente deficitário não é o cara que está pedindo dinheiro na rua, não é a empresa que está quebrada, tá? O cara que está pedindo na rua precisa de assistencialismo. E a empresa que está quebrada, ela precisa de uma gestão financeira adequada, mas ela não irá, no mercado financeiro, certo? Eventualmente, um interventor irá no mercado financeiro. Aqui, no governo, a gente tem uma contradição, tá? E isso não acontece só no Brasil, acontece na grande maioria dos governos. O governo, ele é um agente deficitário. E o governo vai para o sistema atrás de dinheiro. O governo brasileiro não estava mais indo para o sistema atrás de dinheiro porque ele estava com a dívida mais ou menos equilibrada. Agora não, agora o governo vai quebrar de volta, porque está gastando muito. Só que, em paralelo, o governo empresta dinheiro. Então, tem todos aqueles editais de BNDES, de FINEP, de BRDE, de Fomento Paraná, certo? E, do ponto de vista macroeconômico, é um contrassenso, porque eu tenho um governo que é deficitário, que paga juros, certo? Mas ele empresta e, às vezes, a juros zero, tá? Às vezes até os editais de fundos não reembolsáveis, né? Até a nada. Então, a gente precisa, às vezes, avaliar essas políticas públicas. Eu orientei muito o trabalho de mestrado que analisava o retorno de edital, o retorno em inovações, então, do projeto PAP, do projeto FAPEP e tal, a gente analisava. E isso é um bom problema de pesquisa, o seguinte, o governo deu um dinheiro para um determinado edital, certo? Fonte pública de financiamento à inovação. O que é que as empresas que foram financiadas conseguiram em inovação com esse dinheiro, que é um dinheiro público que veio através de um fundo, certo? Isso aí dá um bom trabalho de mestrado, certo? Analisar os diferentes editais de inovação. Qual é o resultado disso? E, por outro lado, eu tenho os investidores. Aqui, no momento finanças pessoais, quando você tem algum dinheiro, você é um investidor não qualificado PF, que é pessoa física, tá? Então, quando você procura uma caderneta de poupança, um CDB de banco, um fundo de investimento, você é um investidor não qualificado. Esse seu dinheiro ajuda bastante, mas quem realmente financia a atividade econômica são os fundos de pensão, que a gente chama de fundo de pensão, tá? Mas é fundo de previdência fechado, na verdade. Os fundos de investimento, esses que você abre lá no banco, hoje tem mais de 18 mil fundos no Brasil, tá? Então, fundo de renda fixa, fundo de ação, fundo de dólar, então eles têm dinheiro guardado. As seguradoras, as entidades de previdência privada, as sociedades de capitalização. Isso são, assim, investidores tradicionais do mercado, porque eles têm dinheiro sobrando. No nosso caso específico do financiamento à inovação, entra o capital de risco, com as suas escalas, né? Private equity, que é quando eu tenho um grande aporte de dinheiro na empresa, isso às vezes até por meio de compra de ações da empresa. O Venture Capital, que é um aporte menor, o Seed Capital, ou capital semente, e o investidor anjo, tá? Isso ali está sendo apresentado do maior para o menor. Aí você tem os fundos de capital de risco. O fundo de capital de risco tem mais ou menos a mesma lógica das aceleradoras, só que do ponto de vista financeiro são mais bem estruturados. O que o fundo de capital de risco faz?
Em vez do o nosso, era o Felisbertino, lembra? Em vez do Felisbertino ir lá e investir na empresa X, a Mariazinha ir lá e investir na empresa Y, alguém monta um fundo de capital de risco, investe na empresa X, Y, Z e W e vende cotas desse fundo para o Felisbertino e para a Mariazinha, certo? Então, de novo, o risco é diluído, tá? E depois, uma coisa que está crescendo muito no Brasil, que são as plataformas de crowdfunding. As plataformas de crowdfunding, elas fazem aquilo que o Felisbertino fez individualmente. Só que o Felisbertino teve que ir nas empresas, teve que ir naquelas rodadas de hackathon, naquelas... a FIEP faz muito, aqueles tipo showroom de apresentação de novos projetos de empresa, certo? A plataforma é uma maneira eletrônica de vou aceitar aqui projetos desse porte, com essas características, e que eu vou elencar o seu projeto, dizer quais são as características e vou achar gente que empreste dinheiro para você, tá? As plataformas de crowdfunding, eu tenho tanto pessoas que emprestam dinheiro e ficam esperando no sistema renda fixa um retorno, e já é pré-combinado quais as taxas de juros que serão cobradas, como nas plataformas de crowdfunding tem aquelas em que você vira sócio da empresa, tá? Vou dar um exemplo. O crowdfunding para pequenas empresas, na parte de crédito, um exemplo é o Tutu Digital, certo? E na parte de risco é a Starcel. Peraí que tem uma pergunta entrando aqui. O que é melhor se for gerir o negócio próprio sozinho? Investir com capital próprio ou com financiamento? Captação de recursos em bancos, por exemplo. Essa aqui é o tipo da pergunta complicada de responder. No Brasil, que as taxas de juros ainda estão altas, ainda que nós estejamos com 2,25% de taxa de juro básica da economia, as taxas para empréstimo para a empresa ainda estão muito altas, certo? Então, o que acontece? Na teoria financeira, o pessoal diz que você deve trabalhar com pouco recurso próprio e mais recurso de terceiro, porque daí você alavanca o teu recurso próprio. Acontece que o fluxo de caixa desse teu projeto, ele tem que ter um retorno que pague o dinheiro que você colocou lá e a taxa de juro que você está pagando para o cara que você tomou dinheiro emprestado, o banco, quem seja que for, e mais um retorno, certo? Então, agora que eu digo de um ano para cá, como as taxas de juros estão bem baixas, você até pode ir no mercado pegar dinheiro, mas ainda é um dinheiro caro, tá? E você fica comprometido com esse pagamento. Mas a teoria financeira diz, trabalha com pouco recurso próprio e trabalha com bastante recurso financeiro. É a tal da alavancagem financeira. No Brasil, você tem que tomar um pouco de cuidado por causa das taxas de juros muito elevadas, tá? Eu sei que eu não respondi a tua pergunta, tá? Eu só te dei luzes de como responder, porque essa pergunta não tem resposta. E eu tenho outra pergunta aqui. Giovanni, você recomenda algum trabalho de referência atual seu ou de alguém sobre a situação de retorno para o governo com seus editais para inovação? Então, entra no meu Lattes, que tem lá os meus trabalhos de mestrado, de orientação de mestrado, a maioria tem a ver com isso aqui. Ou depois me passa um e-mail que eu te mando algumas referências. Eu ia deixar isso para o final, tá? Mas eu já vou dar uma pincelada. Os nossos editais, eles não cobram o retorno.
Então, assim, tem um edital, o último edital que que não era exatamente um edital, tá? É uma linha de pesquisa da Fomento Paraná, que uma orientanda minha de mestrado analisou. A forma como o dinheiro é emprestado, no caso específico agora não me lembro exatamente qual que era a linha lá, mas era uma linha do Fomento Paraná. No edital tem que estar escrito: relatar periodicamente as inovações encontradas, prestar contas do dinheiro utilizado, certo? E, na verdade, o que acontece? O edital não pede isso. Então, a gente acaba tendo, isso não aconteceu nem uma nem duas vezes. Todas as vezes que eu fiz, eu não, né? Meus orientandos, que eu orientei pesquisas para ir atrás da informação, nós tivemos que ir na empresa perguntar o que é que você fez com o dinheiro e que inovação você conseguiu. Porque na elaboração dos editais não está escrito lá como deverá ser a prestação de contas. Então, você tem alguma coisa tipo TCU, né, Tribunal de Contas da União, que diz, o dinheiro entrou aqui e comprou esta máquina, o dinheiro entrou aqui e pagou esses salários, beleza. Mas depois da máquina comprada, o que é que deu de retorno em inovação, eles não perguntam. Então, você tem que ir na empresa perguntar. E daí, momento pesquisa, né? Ir na empresa perguntar significa ter um amigo ou passar uma tarde inteira na sala de espera esperando o cara responder. Ou então, passar 187 e-mails pedindo que o cara te responda o teu protocolo de entrevista, certo? Quando o correto do ponto de vista do dinheiro público é o seguinte: o dinheiro é público. Então, isso deveria estar num edital de transparência, mostrando o que acontece. Infelizmente, não é isso que a gente verifica. A maioria do pessoal que recebe o aporte, especialmente no sul do Brasil, é bastante receptivo e nos dá um retorno. Teve um outro edital que a gente analisou uns 2 anos atrás, que a gente conseguiu, em 2 estados, a gente conseguiu uma resposta maravilhosa. E nos outros 9 ou 10 que tinham apresentado esse edital, a gente não conseguiu quase nenhuma resposta. Então, isso também vai da pessoa que está lá no projeto. Mas, de novo, isso dá uma dissertação de mestrado, certo? A Everine me pergunta se for esse tipo vaquinha benfeitoria, que são projetos abertos a receber dinheiro, dá algum retorno simbólico? São coisas distintas, tá? As plataformas de crowdfunding, elas começaram com a ideia da vaquinha virtual. A vaquinha virtual, ela tem muito mais fins sociais, fins beneméritos, do que efetivamente as grandes plataformas de crowdfunding. E daí as vaquinhas virtuais, algumas até têm sucesso e vai ter retorno, mas a maioria não, é para ajudar alguém, né? Para ajudar alguém. Então, não, o retorno é o seu conforto espiritual, a sua vontade de ajudar, a sua empatia e solidariedade com os mais necessitados, certo? E funcionam um monte essas vaquinhas virtuais, tem muita coisa legal aí financiada com vaquinha virtual. Mas daí esse não é o objeto nosso de fonte de financiamento à inovação, tá? Aí eu já falei dos fundos públicos, né? E agora uma parte do capital de risco. Infelizmente, esse meu slide não é animado, então eu vou ter que explicar quadradinho por quadradinho. Imagine que você tem um empreendimento, certo? Ela faz esse empreendimento, essa empresa ou esse grupo de empreendedores que está montando uma empresa faz uma solicitação de capital. Então, é essa flechinha aqui que está subindo, tá? Aí a companhia ou de venture capital ou de private equity administra um fundo de venture capital e private equity e ele manda dinheiro para essa empresa, certo? Esta empresa vai crescer, tá? Espera-se que cresça. E aí, ao crescer, o que essa empresa vai fazer? Ela vai pagar o fundo, né? Porque ela vai se valorizar ou ela vai devolver o dinheiro emprestado
e esse dinheiro vai para os investidores, quer sejam investidores individuais, quer sejam fundos de pensão, ou o banco que deu o dinheiro para ela, tá? Então, esse é o retorno do dinheiro, certo? Esses empreendimentos, eles têm uma, digamos assim, eles têm uma vida mais curta, certo? E aí tem as estratégias de saída. Se a empresa vai bem e se torna, por exemplo, um unicórnio, ela pode até abrir capital, né? Fazendo um IPO. Ou ela pode se fundir com outra empresa, ela pode ser comprada por outra empresa. Se ela for mal, liquida, acaba, encerra, vai chorar em outro lugar, certo? Isso dá um retorno para o fundo, e o fundo, então, dá um retorno para o funcionário, certo? Para o investidor. Eu falei funcionário porque eu estou com uma pergunta aqui. Como caracterizar corretamente as horas apropriadas de um funcionário em projeto de inovação? Contando quantas horas ele trabalhou. É um inferno isso, tá? Quando um funcionário ele não é 100% dedicado a um projeto, não tem como. E você vai ter que apropriar isso para uma prestação de contas do projeto, não tem jeito. Você vai ter que contar quantas horas o cara trabalha, certo? Aí você vai pegar o salário dele, lembre que se é salário vezes 13, né? Divididos por 11, porque o cara recebe 13 salários por ano, né? Porque tem 13º, e trabalha 11 meses porque ele tem um mês de férias. E ainda tem que somar férias, 13º, benefícios, essas coisas todas. Então, você faz essa conta, né? Vê quanto custa a hora do cara e mede quantas horas ele trabalha em cada projeto. Por isso que, às vezes, a gente passa mais tempo fazendo um relatório de prestação de contas do que trabalhando no próprio projeto, tá? Tem alguma pergunta aqui desse meu fluxo aí, que ele não está muito didático? Bom, se entrar, eu volto nele e explico. Aí vem a intermediação financeira. Para nós interessa mais o mercado de capitais, certo? O que é o mercado... Peraí, deixa eu voltar aqui. O que é o mercado de capitais? O mercado de capitais é a parte do mercado financeiro de dinheiro de longo prazo. E eu estou falando para vocês que o financiamento, ele é um financiamento de longo prazo. Então, o dinheiro para o financiamento em inovação, ele vem do mercado de capitais. Eventualmente, ele possa vir do mercado de crédito, mas o mercado de crédito são aquelas operações mais curtas, 1 ano, 2 anos no máximo. Mercado monetário não nos interessa aqui, tá? Porque o mercado monetário é aquele dia a dia financeiro de banco conversando com o Banco Central para dar liquidez no sistema. E o mercado cambial, nesse momento aqui, também não nos interessa, porque é a troca de dinheiro no Brasil com o exterior. Aqui só vai importar num financiamento à inovação se por acaso quem vier aportar o recurso aqui seja um investidor estrangeiro. Aí eu tenho que fazer a troca, tá? Esse mercado financeiro, esse é um conceito interessante de vocês terem, tá? Mercado financeiro é toda intermediação financeira. Dentro do mercado financeiro, normalmente a gente tem 4 tipos de mercado, que é o mercado de crédito, mercado de capitais, monetário e cambial, tá? Isto no Brasil é organizado no Sistema Financeiro Nacional. Tem lei, tem órgão regulador, tá? Que é o Sistema Financeiro Nacional, ele tem toda uma estrutura. Para vocês em finanças e inovação financeira, isso não tem muita importância. Agora, se você vai lá fazer concurso no Banco Central, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, se você vai fazer alguma certificação em finanças, daí você tem que entrar no site do Banco Central e ver o que é o Sistema Financeiro Nacional. Mas não faz isso agora, faz só na época que você for precisar dessa informação, porque o Sistema Financeiro Nacional é muito dinâmico. Por exemplo, as plataformas de crowdfunding, elas estão com uma auditoria aberta, tá? Com uma auditoria, não, uma avaliação da comunidade aberta, de forma que a comunidade contribua com informações sobre como regular as plataformas de crowdfunding.
Então, vai ter alguma mudança na resolução, tá? Bom, aí a nossa inovação acontece num ambiente econômico, certo? Esse ambiente econômico, ele tem trabalho, tem recursos naturais, tem capital, tem tecnologia e vai produzir bens e serviços. Sabe aquele meu quadradinho lá, produtos e serviços do fluxo? Dentro do sistema financeiro, do sistema da empresa, no fluxo financeiro da empresa, eu coloquei ele só como uma reunião de recursos. Agora, aqueles recursos lá vieram da onde? O salário veio de pessoas que estão à disposição no mercado de trabalho. Os recursos naturais vieram dos recursos naturais do país. O capital veio das fontes de financiamento que nós estamos procurando. E a tecnologia veio dos processos que a empresa tem, que o país tem, dos sistemas de inovação e tecnologia, tá? Vocês, inclusive, tiveram aí uma disciplina falando dos sistemas de inovação e tecnologia. As famílias, o governo, estão aí contribuindo, então, com esses recursos naturais, né? Isso aqui é uma aula tradicional, clássica, de economia, tá? Trabalho, recurso natural e tecnologia reunidos vão produzir bens e serviços. Quem oferece trabalhos, recursos naturais, capital e tecnologia são as famílias e o governo, certo? E aí eu tenho todas as políticas envolvidas. Dentro dessas políticas, eu posso ter mais especificamente, né, nas políticas econômicas, eu vou ter a política de inovação do governo, que pode ser do governo federal ou pode ser adaptada dentro dos governos estaduais, certo? E dentro da empresa, isso vai depender muito das estruturas de mercado. Mas, prof, por que você está falando de microeconomia agora? Pelo seguinte, aonde que ocorrem mais inovações? Em sistemas que são monopólio ou que são oligopólios, ou em sistemas que são mais concorrenciais. É claro que a inovação vai acontecer em sistemas que são mais concorrenciais, certo? Schumpeter dizia, a empresa ferroviária jamais vai construir um automóvel, tá? É mais ou menos isso que ele dizia. Por quê? Porque eu estou muito bem na ferrovia, por que eu vou me preocupar com automóvel e avião? E aí eu tenho as políticas dentro do ambiente econômico. E no mercado financeiro, eu vou ter os produtos financeiros. No curto prazo, mercado de crédito, quase nada disso vai interessar para o financiamento à inovação, certo? Exceto o empréstimo peer-to-peer, tá? Que o empréstimo peer-to-peer é uma inovação financeira, é onde você vai entrar em plataformas e vai trocar dinheiro entre pessoas. E, para as empresas, as plataformas de crowdfunding. Depois vem as operações de mais longo prazo, certo? E para financiamento e inovação, nós vamos nos preocupar com o financiamento do BNDES, Finame e outros. Ô, prof, por que você não pôs aí BRDE, não pôs Fomento Paraná, não pôs Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais? Não pus que é muito, são muitos, tá? E dois, que a grande maioria deles trabalha com dinheiro do BNDES, certo? BRDE trabalha praticamente com repasses do BNDES. Então, é como se fosse, assim, uma cadeia de distribuição de financiamento dentro do país. Como o BNDES não tem agências, ele usa, então, as estruturas estaduais de fomento para chegar nas empresas, tá? E aqui vem uma coisa importante, respondendo daí a pergunta... não sei mais quem é que perguntou, que apagou aqui, mas não tem problema. Alguém tinha perguntado assim, eu devo fazer o financiamento com capital próprio ou com capital de terceiros? Esta é uma das grandes perguntas de finanças, que é, qual é a decisão de financiamento? Se eu vou financiar com capital próprio, eu vou ter novos
ou é o meu dinheiro que está lá, ou eu vou ter novos acionistas na empresa. Isso de ter novos acionistas na empresa chama IPO, Initial Public Offer, tá? E se eu vou financiar a empresa com recursos de terceiros, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer emissão de títulos de dívida, certo? Essas emissões de título de dívida que vão vão estabelecer os credores da empresa, tá? E ali eu pus um linguajar americano, porque, infelizmente, a gente é muito tupiniquim e acaba usando muito as expressões em inglês. Quando eu tenho dívida, eu tenho debt, que são dívidas de curto prazo. Se eu tiver dívidas de longo prazo, esse papel chama debênture, e longo prazo é sempre mais de 2 anos, tá? Isso chama bonds. E se eu tiver dinheiro próprio, o capital próprio chama equity. E ações em inglês não chama actions, tá? Ação em inglês chama shares, por favor. Tá? Se não aprender nada hoje, aprende um pouquinho de inglês, certo? Então, o Rodrigo repetiu a pergunta aqui, não tem problema, mas eu já respondi a pergunta do Rodrigo, que é o seguinte: eu vou fazer dívida ou eu vou emitir novas ações, tá? Emitir novas ações, claro, é o financiamento de capital próprio para grandes empresas. E voltei com o balanço novamente, certo? Em que os contadores, se tiver algum contador presente, me perdoe, mas para a gente entender contabilidade, quem não é do ramo de contabilidade, você pensa assim: o balanço, ele é, de um lado, o que a empresa tem, tá de verdinho lá, que são os ativos, é o que a empresa tem. O ativo circulante é o que a empresa tem no curto prazo. Caixa, bancos, estoques, contas a receber. E o ativo permanente é o que a empresa tem no longo prazo. Veículos, máquinas, equipamentos, terrenos, reflorestamentos, direito de marca, ficam ali do lado do ativo permanente. O passivo é o que a empresa deve, certo? E daí o que a empresa deve? Ela deve, em capital de terceiros, o passivo circulante, que são aquelas dívidas de curto prazo. Então, contas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar. Tudo o que vai vencer em um ano está no passivo circulante. E o que for mais longo, então, o passivo não circulante, são os empréstimos, os financiamentos e as debêntures. Debêntures são títulos de dívida de longo prazo, tá? Dívida paga juro, tem prazo de vencimento e normalmente tem uma garantia por trás disso, tá? Por isso que é passivo, a empresa deve. No capital próprio, a gente chama patrimônio líquido e daí é o que a empresa tem, de ações preferenciais e ações ordinárias. Prof, a empresa deve o capital próprio? Sim, a empresa deve para o sócio o capital próprio, tá? Claro, não é uma dívida com prazo de vencimento, não é uma dívida com taxa de juro, a garantia desta dívida, certo? Que não, conceitualmente não pode ser chamado de dívida, a garantia do capital próprio é o que a empresa tem de recurso, tá? Do sócio lá dentro, tá bom? Porque se esse treco aqui não der lucro, não der resultado, o que o sócio faz? Ele vende as ações e vai embora. Então, esse é o patrimônio líquido. E aí, o nome disso é estrutura financeira, tá? A estrutura financeira é toda a composição de dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, né? E o dinheiro dos sócios da empresa. Esta parte de longo prazo, dívida de longo prazo e dinheiro dos sócios da empresa é chamada de estrutura de capital. Pô, mas por que chama diferente? Pelo seguinte: porque a forma de remuneração disso é diferente e a forma de analisar isso é diferente, tá? Então, por exemplo, alguns de vocês devem ter ouvido falar do custo médio ponderado de capital, ou o WACC, ou o VAC, ou o WACC, tá? O
que nada mais é do que quanto a empresa tem de capital de terceiros, que é o X%, vezes o custo do capital de terceiros. Isso você encontra nas demonstrações financeiras da empresa, no detalhamento das notas explicativas. Quando a empresa é sociedade anônima, ela tem que publicar o balanço e isso tá, todas as dívidas da empresa estão lá especificadas no balanço. Se a empresa não é sociedade anônima, ela não é obrigada a divulgar isso. E o capital próprio é quanto eu tenho de ações da empresa vezes um custo dessa empresa, tá? O crowdfunding de plataforma de crédito está ali no capital de terceiro e os crowdfunding de acionistas, que são chamadas plataformas de equity, tá? Lembra aquele equity de capital próprio? Elas vão aparecer aqui. Quando ela aparece no capital de terceiro, são títulos de dívida, e esses títulos de dívida têm que ser lançados no balanço da empresa como dívida. E quando é acionista, isso tem que ser lançado no balanço da empresa lá no capital social. Eu vou deixar a pergunta do Alan para depois, porque tem a ver com isso aqui, tá? As políticas de fomento realmente atendem aos anseios dos empreendedores, tendo em vista os juros em longo prazo? Quando eu for especificar mais, eu respondo essa pergunta. 20h11 no meu relógio, a gente pode sair para um intervalo de 10 minutos, conforme eu fui orientada. Pode ser? Pode ser sim, professora. Então, voltamos às 8h21. Então, a gente estava vendo do ativo e do passivo, sendo que o ativo é tudo que a empresa tem e o passivo é tudo que a empresa deve. E aí, eu destaquei na parte de tudo que a empresa deve, a estrutura de financiamento. Então, quando a gente fala de fontes de financiamento para inovação, é disso ali que a gente está falando, certo? Então, dentro da lógica da inovação, o que a gente tem? Primeiro eu vou perguntar se um produto é uma inovação de produto ou de processo, certo? Por quê? Quando é uma inovação de produto, é mais fácil eu ver a questão de o que é a inovação em si, entendeu? Porque é um produto novo e tal. Quando é um novo uso do produto, o fluxo de caixa desse uso, ele fica bem mais difícil da gente acompanhar, da gente entender e tal. Mas, para eu poder entender essa inovação, eu tenho que fazer a descrição do que eu espero desse novo produto ou desse novo uso do produto, desse novo processo. Porque aí eu vou dizer no que ele é diferente do outro e ele vai ter uma competitividade, ou seja, ele vai ser mais, como é que eu posso dizer? Ele vai ser mais interessante para a empresa, para o cliente, para a ideia de ganhar dinheiro com isso. E o ganhar dinheiro com isso chama agregar valor, tá? O ganhar dinheiro com isso chama agregar valor. Essa agregação de valor, ela também pode vir pela tecnologia. Esta tecnologia, ela vem de um sistema de inovação como um todo, daí lá dentro daqueles conceitos de sistema de inovação que vocês viram, ou ela vem apenas de um aporte tecnológico, certo? Alguma tecnologia individualizada. Aí vocês já devem ter visto que dentro de um sistema de inovação, essa inovação ela fica, vamos dizer assim, mais protegida, ela fica mais com maior capacidade de gerar valor, porque tem mais competitividade, certo? Ela está num ambiente mais competitivo. Quando eu falei, né, que era importante saber se essa inovação era produto, era processo, um novo produto, um novo uso do produto,
É porque você precisa fazer uma avaliação disso. E agora isso é bem fonte de financiamento, certo? Que é usar métodos tradicionais de avaliação, e lá em finanças, isso é fonte de financiamento à inovação, você vai usar valor presente, valor futuro, taxa interna de retorno, payback, ou você vai usar métodos contemporâneos de avaliação, que são, por exemplo, a teoria de contingência, onde você usa a teoria de opções reais, ou você vai usar parâmetros comparativos, que é chamado de múltiplos, ou você vai usar as técnicas que genericamente se chamam de valuation, certo? Para chegar, né, ao valor, enfim, desse projeto. E é aí que mora o problema das fontes de financiamento à inovação, porque é muito difícil você fazer uma projeção financeira dos resultados de um produto inovador ou de um novo uso de produto, ou ainda da implantação de um novo processo, tá? Então, a quantificação dos resultados desse produto novo, dessa inovação, ela é muito difícil. Por isso que as fontes de financiamento para a inovação precisam ser diferentes. Qual é esse ambiente do financiamento à inovação? Tá? Vou voltar lá, só para o meu lado do passivo, para caber tudo no slide, certo? Mas é exato aquele lá que a gente estava vendo. Passivo mais patrimônio líquido, passivo circulante. Dentro do passivo circulante, eu tenho... aliás, o passivo circulante, que é o dívida de curto prazo. O passivo não circulante, que é o capital de terceiros, que eu tenho financiamentos e debêntures e empréstimos. E do patrimônio líquido, que eu tenho capital social e lucros retidos, tá? Isto é fonte de financiamento. Ali no passivo não circulante faltou só os empréstimos, tá? Que acabou não saindo ali o retângulo, tá? No investimento em inovação e tecnologia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que devolver um recurso para a empresa. Eu faço o investimento e ele tem que devolver, tá? Essa devolução, ela é complicada. Então, eu vou atrás das fontes públicas de financiamento à inovação, que vão estar em projetos e editais. Eu vou atrás de fontes privadas de financiamento à inovação, que é Venture Capital, capital de risco, investidor anjo, Seed Capital e Venture Capital, capital de risco. Aqui vem uma confusão conceitual, tá? O povo chama de capital de risco tudo que é investimento relacionado a investimento em inovação. Mas, na verdade, tem a escala, né? Investidor anjo, Seed Capital, Venture Capital e capital de risco. Depois você ainda tem a questão do capital social. Aí, isso é uma extrapolação da vaquinha virtual, tá? Que é o seguinte, isso está relacionado à responsabilidade social da empresa, certo? É a empresa inserida em seu ambiente, devolvendo para o seu ambiente o que é parte do que lhe foi emprestado, lhe foi cedido. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto disso. É a questão do crédito de carbono, tá? A empresa que polui muito, ela tem que comprar crédito de carbono. A empresa que tem um reflorestamento, que tem geração de carbono, ela, então, vende esses créditos. E um outro conceito assim mais abstrato é a questão do capital intelectual. Eu tenho hoje metodologias contábeis reconhecidas por lei em que eu consigo registrar o capital intelectual da empresa, que é tudo aquilo, principalmente institutos de pesquisa precisam desse capital intelectual, que é o registro, então, do que
É o registro, então, do que a gente tem na empresa de conhecimento, tá? É o knowledge. O crowdfunding, por que eu estou destacando o crowdfunding aqui? Porque ele não deixa de ser um capital de risco, certo? Mas eu posso ter o crowdfunding de cunho social, tá? Que então é a vaquinha virtual para ajudar a Mariazinha a comprar uma Kombi para poder vender alguma coisa, tá? Comprar uma Kombi para vender brigadeiro. E tem o crowdfunding social, que é ajudar não sei quem fazer uma cirurgia reparadora, tá? Mas o que nos interessa mais é o equity crowdfunding, que é aquele dinheiro que vem como investimento, tá? E os fundos, certo? Já vou responder a pergunta do Alan Silva. Os fundos tradicionais, certo? Eles são regidos pela instrução CVM 555 e é qualquer fundo de investimento, certo? Acontece que dentro dos fundos de investimento, a gente tem alguns que são estruturados, certo? Que são fundos mais complexos, tá? E essa complexidade dos fundos vai nos interessar nos FIPs e FME, tá? O fundo de investimento imobiliário são fundos que compram imóveis industriais e comerciais, não nos interessa. Os fundos de investimento em direitos creditórios são fundos que compram dívidas ou créditos de empresa, tá? Então, o fundo compra lá toda a carteira de vendas a prazo do Magazine Luiza e faz um fundo com isso, também não nos interessa. Dos fundos de investimento estruturados, o que nos interessa é o FIP. Por quê? O que a gente chama de fundo de private equity, o que a gente chama de fundo de capital de risco, nada mais é do que um FIP na classificação do Banco Central, em que esse fundo arrecada dinheiro e vai investir em participações em empresas, certo? E essas participações nada mais são do que como é que eu poderia dizer? Aquele investidor anjo sistematizado, institucionalizado, certo? Eu estou engasgando aqui, mas o anjo, aquele executivo lá, o Felisbertino, que compra, ele põe dinheiro nesse fundo e o fundo vai investir na empresa, tá? E o fundo mútuo de investimento em empresas emergentes que daí esse fundo só vai colocar dinheiro em empresas emergentes. Empresas emergentes nada mais é do que as startups, certo? Que tem então um potencial de crescimento muito grande. O sonho de qualquer investidor anjo ou de qualquer FIP ou de qualquer FMI é investir nas tais das startups que viram unicórnio, né? Que passam a valer mais de R$1 bilhão num curto espaço de tempo, tá? E depois tem outros fundos lá de cinematográficos e tal, mas não nos interessa, tá? Esses fundos, eles são reconhecidos, eles são fiscalizados pela CVM, certo? Aí, o que eu tenho aqui para destacar? Respondendo agora sim, as políticas de fomento realmente atendem aos anseios dos empreendedores, tendo em vista os juros de longo prazo? Alan, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu acho que ninguém foi, estou falando como academia, tá?
eu acho que ninguém foi perguntar para o investidor o que ele acha das fontes de recurso disponível, tá? É uma pena eu ter que dizer isso para você, mas essa é a verdade, certo? Eu nunca vi uma pesquisa que tenha ido no universo de empreendedores perguntar: você está satisfeito com as linhas de financiamento disponível? O máximo que a gente já chegou foi o seguinte, mas isso é um estudo mais antigo, tá? É um estudo de, acho que 2008, 2009, não vou lembrar agora, tá? O pessoal que entrou no meu Lattes lá, procura o estudo da Marlete. O que a gente fez? O que ela fez? Ela pegou uma linha que existia na época, que era o PAP. E aí, o PAP ele tinha duas fases. Você fazia uma aplicação, mostrava seu projeto e pedia seu dinheiro. E tinham duas fases. Na primeira fase, o projeto era aceito ou não era aceito. E aí era um pedido mais informações sobre esse projeto. Aí, depois que passava essa primeira fase, como os recursos não eram suficientes para todos os projetos, parte dos projetos era contemplado. Aí, o que a gente foi perguntar? A gente foi perguntar para quem participou da primeira fase o que é que tinha acontecido e por que ele achava que não tinha sido contemplado. E esse pessoal nos disse o seguinte, olha, nós não, como é que eu vou dizer assim, a gente não teve a informação que a gente queria. Muito do que foi recusado do nosso projeto foi porque a gente não deu a informação a informação correta que eles queriam, né? A gente achou que não houve transparência no processo. E do pessoal que depois a gente foi perguntar para quem tinha conseguido o recurso. E o pessoal que conseguiu o recurso, em sua maioria, já era a segunda vez que estava pedindo recurso, certo? Então, a gente viu o seguinte, que existe uma curva de aprendizagem para você conseguir recurso, certo? Então, essa foi a nossa conclusão, tá? Dá para fazer esse tipo de pesquisa? Eu vou ser bem franca, eu acho que não. Certo? Por que eu acho que não? Porque é uma pesquisa qualitativa que você vai entrevistar pessoas. E se o cara tiver de mal com a vida, ele vai te dizer que não gostou. E se ele tiver de bem com a vida, ele vai dizer que foi tudo ótimo, mas que no final é que ele se lascou e não conseguiu que ele não conseguiu o dinheiro por causa disso. Eu acho que as melhores pesquisas, certo? São relacionadas com dados secundários. Eu sei que muitos de vocês que estão fazendo a disciplina trabalham. Então, você não tem aquele tempo de, como é que eu vou te dizer, ir atrás de entrevista, ir atrás de gente disposta a te responder perguntas, tá? Então, o melhor é você realmente trabalhar com dados secundários. E o que é dado secundário? É você ir no site do BNDES e ver quem conseguiu dinheiro. Ir no site da FINEP e ver quem conseguiu dinheiro. Ir no site da Fomento... O site da Fomento Paraná não é muito bom, mas parece que estava melhorando. E conseguir dinheiro, certo? Conseguir dinheiro por quê? Porque você vê quem pegou o dinheiro e daí vai atrás do que essas empresas fizeram, tá? Então, essa que é eu acho que essa que é a melhor forma, né, de você fazer uma pesquisa sobre editais de fomento.
das linhas de financiamento, eu acho que é isto. Da parte de fomento à inovação, o básico era isso. Agora vem alguns detalhes mais específicos, certo? Uma possibilidade de pesquisa é ver a lei da inovação, tá? A lei da inovação, ela não é muito bem utilizada. E o principal óbice, o principal problema da lei da inovação, como fomento à inovação, é que ela só é aplicada nas empresas que fazem a declaração do imposto de renda completa. As empresas que estão no simples, elas não conseguem se beneficiar da lei da inovação, certo? Por quê? Alguém me perguntou como calcular as horas de trabalho. Isso você pode, como é que eu diria, calcular esse custo e jogar esse custo como despesa de inovação. E aí ele abate duplamente como despesa. Então vamos dizer que você gastou 10 mil com horas de pesquisador na empresa, você consegue abater 20 mil da hora do pesquisador, certo? Se você tiver um professor doutor vinculado a uma pesquisa dentro da tua empresa, você não paga as leis sociais desse pesquisador doutor. Então, o conceito de lei da inovação como fomento à inovação, ele é muito interessante, mas ele exige toda uma escrituração contábil que é um pouco mais complexa, tá? Mas é um estudo interessante, tá? O que já foi adotado de lei da inovação, certo? A ideia da lei da inovação é a constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas, ou seja, a universidade empresta um pesquisador doutor para uma determinada empresa ou para um instituto tecnológico, ou esse instituto tecnológico empresta um determinado pesquisador para um determinado projeto. Vamos dar um exemplo concreto, Embrapa. A Embrapa faz muita pesquisa. Muito do sucesso do agronegócio brasileiro tem a ver com pesquisa feita pela Embrapa. Aí, pegar nosso caso, né, a Universidade Federal do Paraná, a gente pega um professor doutor lá que estuda a semente de abóbora, ele vai montar um projeto junto com a Embrapa para fomentar a criação de sementes de abóbora que não prejudiquem o solo, tá? Não entendo nada disso, tá? Estou inventando agora. E aí, o custo desse pesquisador não entra na folha de salário da Embrapa, tá? Então, isso é uma forma de fomento. E, normalmente, eles já estão associados a algum fabricante de semente, tá? Então, você tem uma tentativa de maior envolvimento. Aí, algumas linhas existentes. BNDES, ele vai ter dentro do portal, o portal do BNDES é extremamente rico, tá? E lá você vai ter diferentes fontes de financiamento à inovação, inclusive o BNDES, ele como é que eu poderia dizer? Ele montou fundos de participação, os FIPs. Então, o BNDES, ele entra emprestando dinheiro para a empresa, mas ele também entra como sócio de algumas empresas, tá? Tanto que agora, na nova política do BNDES, para desonerar o custo do BNDES e gerar dinheiro para o seu maior acionista, governo federal, o BNDES tem vendido participação em empresa, tá? Porque não é função do BNDES ser sócio de empresa, é função do BNDES financiar a empresa, tá? Então, como o BNDES virou sócio de um monte de empresa, ele está vendendo essas suas participações. E ele, no passado, financiou
também não financiou só grandes empresas, né? Tipo Vale, tipo como é que é, as grandes construtoras e tal. Ele financiou também pequenos negócios, certo? Através de fundos de participação. Então, agora, esses pequenos negócios já cresceram, ele está vendendo as suas cotas no fundo. Aí vem a FINEP. A FINEP vai ter todos os fundos setoriais, ele tem alguns programas específicos de financiamento de incentivo à inovação. Fundos setorial são aqueles que a gente paga na conta de luz, né, da ANEEL, que a gente paga na conta de telefone, da Funtel, né, Fundo de Telecomunicações, que a gente paga no combustível, certo? Tem uma série de fundos que eles têm um recurso carimbado, porque quem usa aquele serviço de energia, de telecomunicação, de água, de aviação, obrigatoriamente tem que contribuir para o fundo. Então, esses fundos, eles são excelentes fontes de financiamento. E no site da FINEP aparecem todos esses fundos. No site do Ministério da Economia tem, no site do Sebrae tem, daí é mais de pequeno e médio porte, né? São os fundos de capital de risco. E no portal de inovação, agora não é mais MCT, tá? Mas tem o portal de inovação.gov, tem bastante informação também. Então, aí eu tenho os fundos de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, e eles vêm dessas contribuições. É isso que eu estava falando antes, tá? A gente tem aproximadamente 16 fundos setoriais, sendo 14 transversais, tá? Esses fundos também dão umas boas dissertações, porque eu brinco, né? Você pesquisa eles da meia-noite às 6. Você entra no fundo, vê o edital do fundo e vê quem é que captou o fundo. Pá, mas onde é que está o meu problema de pesquisa? Você vai ver qual a característica das empresas que pedem dinheiro para o fundo. Ou você vai ver qual a característica dos equipamentos que entram em tal fundo. Qual a regionalização da atuação desse fundo, tá? Essa é uma pergunta assim meio ridícula, porque é normalmente da São Paulo. É impressionante. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina sempre estão liderando, um pouco Minas Gerais e Espírito Santo. E aí vem o governo e sempre incentiva, né, que esses fundos vão para Norte e Nordeste. Então, esses aí são os fundos, certo? Eles são carimbados, né? Ele tem dinheiro carimbado, nunca falta dinheiro para esses fundos. Alguns fazem os editais muito interessantes, tá? Mas, vamos dizer assim, nem sempre eles atingem o seu objetivo, né? Qual seria o seu objetivo? Seria exatamente responder a pergunta do Alan. Atende anseios dos empreendedores, tendo em vista os juros de longo prazo? Eu consigo responder de uma forma acadêmica, de uma pesquisa científica, se atendeu à necessidade de quem conseguiu o recurso, porque o nome de quem conseguiu o recurso está lá, certo? Agora, o nome de quem não conseguiu o recurso, por um motivo ou por outro, não está lá. Então, eu não consigo responder a pergunta. Atende os anseios dos empreendedores? Não sei. Atende os anseios dos empreendedores que conseguiram o recurso? Isso você consegue responder. Percebe a diferença, Alan? Aí aqui eu estou mencionando as linhas do BNDES, certo? Mais especificamente são essas, tá? Então você pode, por exemplo, no Profarma, que é na área de químicos, bioquímicos e tal, você consegue ver quem recebeu o recurso. 2020, isso está bem parado, tá? 2019, isso teve alguma atuação. Aí tem a parte da legislação, né?
da lei do bem, estou só explicando aqui qual que é o princípio. E uma coisa interessante da legislação é, vocês estudaram o conceito de inovação, é ver como que a lei trata esse conceito, uma coisa bem abstrata. Por que chama a lei do bem? Ah, vamos ver qual é o conceito de inovação que essa lei utiliza. Tá? E aí vem. E depois eu pus aqui alguns conceitos de inovação. Aqui tem uma pegadinha, tá? Até 2018, eu estava trabalhando com financiamento e inovação genericamente, certo? De 2019 para cá, a gente focou um pouco mais as nossas pesquisas na parte de inovações financeiras, tá? Então, fintechs e tal. O arquivo que eu vou mostrar para vocês é um arquivo de 2018 de propósito, tá? Porque dá a chance de eu explicar mais oportunidades de pesquisa na área de inovação. Porque hoje eu, Ana Paula, com o meu grupo de pesquisa, a gente está focando nas fintechs. Por quê? Porque a gente fez um convênio com a CVM, e esse convênio, então, está fazendo a gente focar em finanças, em inovações financeiras, tá? Mas eu vou passar todos os projetos de pesquisa para vocês terem uma ideia de o que fazer de pesquisa. Dentro da inovação e tecnologia nosso lá, a gente estuda gestão de inovação, sustentabilidade, alianças cooperativas, responsabilidade social corporativa, inovação e tecnologia na educação. Aí vem a minha parte, aspectos financeiros da inovação, modelo de negócio e inovação, transferência de tecnologia, gestão e tecnologia de informação e empreendedorismo, tá? Dentro de inovação e tecnologia, o impacto da competitividade e geração de valor na firma, que é o meu grupo original, eu vou mostrar para vocês o que a gente pesquisa e como que enquadra a pesquisa aqui dentro, tá? Então, aqui, investimento. Lembra que eu apresentei lá para vocês a questão da decisão de investimento? Investir é desde comprar uma máquina nova até eu montar um grupo de pesquisa dentro da empresa para identificar as melhores práticas de uma determinada atividade, e daí eu consegui um resultado melhor com essas melhores práticas, certo? Isso por quê? Porque eu viso competitividade, eu viso ter um resultado melhor do que o meu concorrente, eu viso ter uma economia maior que a do meu concorrente. Isso na ótica da empresa. Estou falando em competitividade da empresa. Eu não estou falando de competitividade da nação. No final, vou falar em competitividade da nação, tá? Essa relação de um investimento gerar competitividade tem toda uma teoria falando que a inovação ela é imprescindível para gerar competitividade. Então, eu preciso da inovação, eu preciso de inovação e tecnologia, e eu preciso de tecnologia. Eu posso tanto trabalhar só inovação, como eu posso trabalhar só tecnologia, como eu posso trabalhar inovação e tecnologia. Isso quando a empresa investe nisso, ela tende a gerar competitividade. Então, muito dos estudos que eu oriento e que a gente faz no grupo tem a ver com isso. Por exemplo, agora eu vou falar de competitividade, não do ponto de vista da empresa, mas competitividade do ponto de vista de regiões. O Gutenberg, que já deu aula para vocês, o que é que foi a tese de doutorado dele? Competitividade de regiões. Então, ele pegou Paraná como uma região média, São Paulo como uma região desenvolvida e Sergipe como uma região subdesenvolvida,
e foi ver os elementos de inovação e tecnologia existentes nesse ambiente e que resultavam naquele maior nível ou menor nível de competitividade dessas regiões. Foi um trabalho sensacional, que mudou, que trabalhou com inovação, tecnologia, com todos os conceitos de competitividade e mais agregou, né, ao estudo, porque era um doutorado, no caso de vocês é mestrado, agregou ao estudo os aspectos de desenvolvimento regional, tá? Então, agora voltando para o caso da empresa, competitividade, no caso da empresa, aumenta o valor da firma. Valor da firma é uma expressão, assim, bem da microeconomia, tá? E no caso da nossa disciplina, onde é que está o dinheiro para esse investimento? Esse dinheiro é o que eu já mostrei para vocês, as fontes, os editais, capital de risco. O investimento pode estar na empresa com as suas fontes de financiamento. A competitividade, eu preciso, para fazer pesquisa, conceituar, eu preciso medir, e o valor da firma, eu preciso conceituar e eu preciso medir. Por que eu pus essas elipses aí de conceituar e medir, gente? Porque a sua dissertação de mestrado, a sua pesquisa pode ser medindo a competitividade de determinado ramo industrial. Ela pode ser medindo a diferença de valor de firma que fez investimento em inovação e não fez investimento em inovação. Aí vamos para o lado de cá, para financiamento, fontes editais, capital de risco. Então, alguém aqui me pergunta o seguinte: como empresa, como faço para escolher o melhor edital para submeter meu projeto? Posso participar de mais um edital ao mesmo tempo? Vou começar do fim. Sim, você pode participar de mais de um edital ao mesmo tempo, porque os editais, normalmente eles têm uma periodicidade de 1 ano ou de 2 anos, então você pode, não tem no mesmo ano 2 editais para a mesma coisa, tá? A outra pergunta, eu vou ser mais cética. Como faço para escolher o melhor edital? Olha, se você achar um edital que você se enquadra, você se abraça nele, tá? Por quê? Porque todos os editais, eles aparecem com muitos detalhamentos. Então, por exemplo, eu tenho um edital para produtos químicos. Se não é para empresa que produz produto químico, não se aplica a ele. Aí você tem, por exemplo, um edital para inovação, para empresas de pequeno e médio porte. Você vai ter alguns requisitos para esse edital. E aí nem sempre a tua empresa atende esses requisitos. Então, o pulo do gato é o seguinte: o pulo do gato é você estar sempre acompanhando os editais, certo? E daí ver em qual edital você se enquadra, tá? O portfólio de editais, ele não é tão grande que você vai ficar em dúvida se aplica no A ou no B, certo? E aqui tem uma coisa, você tem que desenvolver essa habilidade de preencher editais, certo? Às vezes, no primeiro, a empresa acaba tendo que pedir ajuda. O que precisa ficar claro é o seguinte: você tem editais, mas você tem linhas de financiamento também, que não é edital. Edital é quando a FINEP faz um edital de financiamento para equipamentos não poluidores. Aí a tua empresa fabrica um equipamento que é não poluidor e quer fazer alguma mexida nesse equipamento, tá? Isso é um edital. Ele normalmente tem um prazo que ele fica aberto, depois você tem um prazo para apresentar o seu projeto e depois eles têm um prazo para responder e você tem um prazo para executar. Linha de financiamento é diferente, é o que tem, por exemplo, na Fomento Paraná, é o que tem no BNDES lá, Finame, Finam, FIM, qualquer coisa. Aí é fluxo contínuo que a gente chama, certo? E capital de risco, normalmente não tem um edital. Capital de risco normalmente tem
vamos dizer assim, existem fóruns que as empresas apresentam seus projetos, os investidores vão lá e selecionam esses projetos, tá? E daí isso não chama edital. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Então, eu estou aqui sumiu meu mouse, nesse primeiro quadradinho verde aqui, tá? Que pesquisas eu faço desse lado aqui? Eu faço as pesquisas de fonte de financiamento à inovação. Do outro lado, lá na competitividade, eu faço as pesquisas de métricas da inovação. De novo, como que eu faço pesquisa? Porque é fácil eu dizer para vocês assim, vá pesquisar fontes de financiamento. Primeiro, você pode ir na empresa e identificar as fontes de financiamento da empresa. Esse é um trabalho financeiro. Normalmente, isso é mais fácil fazer em empresa de sociedade anônima de capital aberto. Por quê? Porque ela é obrigada a publicar os balanços e nas notas explicativas vêm todas as fontes de financiamento utilizadas, certo? Se você for fazer isso com pequena e média empresa, você pode fazer, só que você daí tem que ter acesso aos demonstrativos dessa empresa, tá? E normalmente uma empresa que é sociedade anônima, ela não tem um balanço tão claro, tão especificado quanto as sociedades anônimas. Mas dá para ir lá e perguntar. As fontes de financiamento, identificar, já mostrei para vocês, né? Quais as que existem. Depois você relaciona quem usou esse dinheiro, tá? Então, de novo, isso dá uma pesquisa. Eu acho que as pesquisas mais legais são as que você enxerga a inovação na empresa e faz o caminho inverso. Essa empresa lançou um novo sistema de facas, por exemplo. Eu vou aproveitar a pergunta que apareceu lá. Ela apresentou um novo sistema de facas. Para aquela empresa lá, que era do Epaminondas, prestando serviço para a Ana Paula, o Epaminondas, para comprar todas as facas, comprar os equipamentos de afiação das facas, ele gastou um dinheiro. Você vai lá e descobrir onde é que você arranjou esse dinheiro. Foi capital próprio? Foi capital de terceiros? Que linha de financiamento você usou, tá? Nesses casos, você pode, eu não sei o quanto vocês viram de metodologia já, mas não vou falar nada muito complexo. Você pode fazer um estudo de caso, em que você pega uma empresa e estuda profundamente as fontes de financiamento que essa empresa usou. Eu não gosto muito de estudo de caso, mas é um caminho. Ou você pega um grupo de empresas, por exemplo, pega lá a região do norte do Paraná, onde tem produtores de cana, tá? E eles estão fazendo uma parceria lá com um determinado sistema novo de corte de cana. Então, é uma inovação de processo. Você pega, identificou a inovação, caracteriza aquela inovação e vai atrás das origens dessa inovação. Entre essas origens, a fonte de financiamento. Aqui eu vou colocar especificamente exemplos da pesquisa, tá? Só um pouquinho que eu quero que apareça aqui. Bom, na hora de medir a competitividade, como essa parte de responsabilidade social está ampliando bastante, então eu tinha uma criatura lá que queria estudar os negócios sociais. Falei, putz, como é que eu vou enquadrar aqui negócios sociais? Aí eu entrei para a linha de competitividade. Quer estudar os negócios sociais? Então você vai caracterizar a inovação social, vai caracterizar os negócios sociais e vai ver em que medida isso tem alguma coisa de competitividade, tá? Mas isso é um estudo qualitativo. Aí eu também tinha alguém querendo estudar inovação na indústria 4.0. Tá bom? Então, em que medida a adoção das práticas de indústria 4.0 impactam na competitividade da empresa, tá?
E também a gente foi estudar os resultados de empresas incubadas, certo? Isso também para quem está mais próximo, é uma área bem legal de estudar. Você vai na incubadora, qualquer delas, ou os novos nomes que deram para as incubadoras aí, aceleradoras, ninhos, essas coisas, vai ver quem está lá dentro, vai ver como que eles entraram lá dentro, né? Que critérios foram usados para trazer essas empresas para dentro da incubadora. E se quiser puxar para a parte financeira, você vai ver que dinheiros esse povo usou, né? Da onde que apareceu o dinheiro para essas empresas, tá? E aqui é tudo igual. Tá? Um dos fundos que a gente estudou foi o Tecnova, tá? Esse Tecnova era um fundo da FINEP que foi pulverizado e ofertado para todos os estados do Brasil através das suas fundações de pesquisa. No Paraná, a gestão do Fundo Tecnova foi da Fundação Araucária. Aí eu tive uma menina que estudou todas, acho que agora não sei se eram 13 ou eram 15, enfim, era bastante. Todos os estados que se aplicaram para o Tecnova e quais foram os resultados desse Tecnova, tá? Então, identifiquei a fonte, que na verdade era um edital, fui ver quem eram os agentes desse edital ao redor de todo o Brasil e fui perguntar para esses agentes quem foram as empresas contempladas e o que as empresas contempladas fizeram com o dinheiro, tá? Isso dá uma excelente pesquisa. Tem que entrevistar a empresa, mas você pode fazer protocolo. Como é bastante empresa, porque eram bastante estados, você consegue um certo nível de resposta. Se você conseguir bastante resposta, você pode até fazer uma análise comparativa de estados. Se você não conseguir bastante resposta, você faz uma análise geral do país, tá? Um estudo que o menino acabou desistindo foi o estudo de registro de patentes, tá? Porque era uma pessoa que trabalhava numa empresa dessas de registro de patentes, então ele quis fazer um estudo de que tipo de inovação ainda pedia registro de patente, certo? Mas ele acabou desistindo, então esse estudo a gente não terminou, desistiu do mestrado, não do tema de pesquisa, tá? Espero que isso não aconteça com vocês.